Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo lá em Colossenses, capítulo 2, Colossenses 2. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 15. Amém, pessoal? Amém. Preparados? Você sempre ouviu dizer isso e eu vou repetir aqui. É muito importante a nossa concentração e entender aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Amém, pessoal? Amém. Porque Deus tem compromisso com aquilo que Ele falou. Deus, Ele não é um paliativo. Ele não quer só melhorar a sua vida, Ele quer mudar a sua vida. Amém? A religião pode melhorar, a religião pode te dar alguns benefícios, mas de forma efetiva somente Jesus. Talvez você está associado com pessoas, naturalmente falando, a sua vida pode ter melhoras, e está tudo bem sobre isso. Não é sobre melhoras que nós estamos falando sobre mudança de vida. A igreja de Jesus, ela não fala sobre uma melhora, ela fala sobre transformação da sua essência, da proposta da cruz, aquilo que realmente Jesus quer. Amém? É de suma importância você entender os princípios de Deus, porque você vai passar a ter uma vida equilibrada pela fé. Você deixa de ser o religioso que passa a ter vidas emotivas. A emoção, ela acaba em algum momento, e se você não tem a base, aquilo que te faz tomar posse, o entendimento, o conhecimento, você vai se sentir uma pessoa frustrada e o diabo pode levar você até duvidar da sua fé. Já atendi inúmeras pessoas que, quando descobrem que tudo aquilo que acreditavam era errado, era na verdade meias verdades, sofismas, essas pessoas acabam sendo tentadas a se decepcionar com a fé, com Deus. Esse é o motivo de que muitas pessoas se tornam ateus, porque elas acreditam em coisas que ensinam a elas, e com o passar do tempo, elas vão acreditando, e passar do tempo, ela vê que tudo aquilo que ela acreditou não era de fato algo que transformava a sua vida. E aí, quando você analisa o pensamento dela, aquilo que ela atribui a Deus, aquilo que ela atribui à palavra de Deus, nada mais é do que interpretações humanas, deduções de homens, palavras até boazinhas, motivadoras, palavras até de incentivos, mas que não traz mudança de fato. Por isso, quando Paulo fala em Romanos 12, 2, do nosso culto racional, ele está falando sobre um culto inteligente, onde você tem que pensar, aonde você tem que fazer análise. Paulo também vai dizer: examine-se o homem a si mesmo. E aí, quando ele diz, e assim coma desse pão, bebe desse cálice, ele está dizendo, examine-se a si mesmo e depois toma decisões espirituais. Amém, pessoal? Quando nós fazemos esse autoexame, nós conseguimos então realmente executar Romanos 12, 2, que é o culto racional. Eu estou fazendo um autoexame, estou analisando aquilo que eu acredito com aquilo que diz de fato a palavra de Deus. Amém? É muito fácil nós vermos hoje pessoas que falam que Deus falou, e quando você ouve o discurso dela, eu não sei se você já chegou nesse nível, e se alguém ainda não chegou, eu quero que você busque a Deus para chegar ao ponto de ouvir um discurso e começar a entender dentro daquele discurso que o que aquela pessoa está falando é apenas a dedução e a interpretação daquilo que ela acha, e não o que de fato o texto está dizendo. Por isso é de suma importância que você tenha a palavra. Amém, pessoal? Para que você não seja vítima da religiosidade,
para que amanhã você não se frustre com a sua crença. O apóstolo Paulo diz: eu sei o Deus que tenho crido. Percebe? Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu não tenho crido em qualquer Deus. Eu sei quem é Ele. Eu conheço o Deus que eu acredito nele. Eu não acredito naquilo que falam que Deus é. Eu acredito naquilo que Deus de fato é. E como eu vou saber quem é Deus? Conhecendo a sua palavra. Conhecendo, examinando as Escrituras. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 14, nós temos aqui o relato. Aliás, nós vamos ler do versículo 13, por favor, 13. Nós temos aqui um relato do apóstolo Paulo falando sobre a obra da cruz. Entenda isso. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne. Acho que a gente está sem telão, é isso? Tá? Ok. Então ouça, quem tiver a Bíblia pode acompanhar. Daqui a pouco eles arrumam lá e você tem acesso. Vamos de novo. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Vamos examinar esse texto, esse versículo. Olha o que ele diz. E quando vós estáveis morto. Diga assim, quando eu estava morto. Entende? Então o morto não decide, o morto não toma atitude, o morto não está morto. Então a palavra de Deus está dizendo assim, quando vocês estavam mortos nos pecados. Amém? É a vida antes de Cristo. Quando nós estávamos no pecado, nós estávamos mortos. Que morte é essa? A morte espiritual. Todos que não aceitaram Jesus como seu único e salvador, estão mortos. Para Deus, espiritualmente, ele não existe. Essa pessoa pode ser uma pessoa do bem, quando eu estou falando do bem, de boas ações. Essa pessoa pode ser uma pessoa ética, de uma moral exemplar, mas mesmo assim ela está morta. O que as pessoas confundem é que quando eles leem, quando vocês estavam mortos nos vossos pecados, as pessoas entendem que esse pecado é aquilo que ela pratica. Não. Esse pecado é a condição de toda a humanidade. Toda a humanidade descende de Adão, preste atenção nisso. Toda a humanidade é a imagem e semelhança de Adão. Todos que descendem de Adão nasceram em pecado. Entenderam, pessoal? Quem está nessa condição, ele está morto espiritualmente. Espiritualmente, ele não existe para Deus. Ele pode existir como humano na terra, mas no mundo espiritual ele não existe, porque ele está morto. Agora, qual é a boa notícia? Que mesmo nessa condição de pecado, de uma natureza caída, de uma mente corrompida, afastado de Deus, Deus ele fez algo. Vamos de novo no texto. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e aí diz, e na incircuncisão da vossa carne. Antes de eu explicar a boa notícia, deixa eu explicar o que é incircuncisão da vossa carne. Incircuncisão é uma pessoa que não tem aliança com Deus. A palavra incircunciso é alguém desaliançado. Entende, gente? Então Deus está dizendo o seguinte, quando vocês estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, vocês não tinham aliança comigo, por isso vocês estavam mortos. Vocês estavam separados de mim. Apesar, repito,
apesar de ter pessoas que mesmo separada de Deus, são pessoas do bem, é a pessoa honesta, é uma pessoa que tem bons atos, é uma pessoa ética, é uma pessoa moral, tudo isso não quer dizer que ela está salva. Nós aprendemos desde criança que se fizermos as coisas certas, Papai do céu gosta da gente, e se fizermos as coisas erradas, Papai do céu está triste conosco. Quem aprendeu isso? Bom, você foi crescendo e a religião foi te levando para esse mesmo pensamento. Então você às vezes hoje pode achar que pelo fato de você fazer coisas boas, o Papai do céu está feliz com você. E aí quando você dá uma mancada, um vacilo, faz alguma coisa, o Papai do céu está triste com você. É como se Deus fosse um temperamental, é como se ele fosse um reativo, que ele depende dos meus acertos e dos meus erros para ter o seu temperamento ou controlado ou descontrolado. Aí esse Deus é humano, não é verdade? Deus é imutável. Repita comigo, Deus é imutável. Então ele não está à mercê dos meus erros, do meu acerto, ele é Deus. Se eu acerto ou se eu erro, isso se refere a mim, eu terei bênção ou maldição. Por quê? Porque os meus acertos já me traz benefício. Entenda bem, já disse isso aqui algumas vezes. Por que o homem não adultera, a mulher não adultera? Até pessoas que não é de Deus buscam a não fazer isso. Eles não sabem que é errado? Sabe ou não sabe? A pessoa que não é de Deus sabe que adultério é errado? Sabe que traição é errado? Por que eles tentam não fazer isso? Porque eles querem ir para o céu? Não, porque eles não querem ter problema na terra. O adúltero, ele vai colocar o casamento dele em risco, ele vai se meter em uma situação que ele pode colocar tudo a perder e ter graves problemas. Então, com medo desses problemas, ele evita isso. Então, percebe que às vezes a pessoa nunca vai adulterar e não tem nada a ver com essência, tem a ver com análise, né? Ele olha para aquilo, ele administra os conflitos que ele pode ter, aliás, ele verifica os conflitos que ele pode ter e diz, isso não é lucro para mim, então não vou me meter nisso. Conseguiram entender? É o ser humano com a sua consciência, não é sobre isso que eu estou falando sobre novo nascimento, sobre vida com Deus. A vida com Deus, eu sou aquilo, eu vivo assim porque há uma transformação interior, amém, queridos? E não por uma análise das circunstâncias pelas quais eu analisando vou ver se é lucro ou não para mim. A pessoa não mente porque o mentiroso ele cai em descrédito, ele fecha portas, é ou não é verdade? Quando alguém é descoberto na mentira, essa pessoa ela perde a credibilidade, ela tem sérios problemas. Então muitas pessoas não mentem por ética e não por natureza. Ficou entendido isso? Então, quando nós falamos que os homens estavam mortos nos pecados, ele não está falando propriamente naquilo que eu faço, mas no estado que eu estava que me leva a fazer o que eu faço. Então, se eu não sirvo a Jesus, eu estou morto. Automaticamente, a consequência dessa vida afastada de Deus vai gerar em mim muitas coisas erradas. Consegue entender, pessoal? Vai gerar, por quê? Porque eu estou morto espiritualmente. Quando eu passo a ter vida com Deus, agora entenda, preste atenção nisso. Quando eu passo a ter vida com Deus e vivo segundo a palavra de Deus, o que vai acontecer? A palavra de Deus diz, aquele que anda no Espírito não satisfará a concupiscência da carne. Eu nasci de novo, agora eu tenho que andar em Espírito. O que é andar em Espírito? É andar na palavra. É andar naquilo que Deus diz, porque cada vez que eu ando na palavra, eu vou deixando de fazer a vontade da carne. Amém, pessoal? Eu vou vivendo a palavra. Então, essa vida na palavra vai me afastando da vida do pecado. Amém, queridos? Se você não nasceu de novo, mas não toma atitude de andar na palavra, meu irmão, você é aquela ovelha que está querendo se lambuzar na lama. A lama não é lugar de ovelha, a lama é lugar de porcos. Você é uma ovelha de Cristo, agora você tem que andar em pastos verdejantes, em águas tranquilas. Você tem que ouvir a voz do seu pastor. Amém, pessoal? É isso que tem que acontecer. Agora, quando vai acontecer isso? Quando você tomar uma decisão. Quando eu tomo uma decisão, o Espírito Santo me ajuda.
Digam glória a Deus. Então, só para você entender, nós estávamos mortos no nosso pecado e na incircuncisão, desaliançado. Só que mesmo nessa condição, olha o que o texto diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, o que está escrito aí? Vamos ler, vamos lá. Quando nós estávamos mortos, ou seja, quando nós não tínhamos condição de reagir, quando nós não tínhamos condição de decidir por isso, Ele nos vivificou. Quando Jesus foi para a cruz morrer por nós, nós não tínhamos condição de nos arrepender do nosso pecado, nós não tínhamos condição de mudança de vida. Nós só mudamos de vida por quê? Porque o Evangelho é pregado. Quando você ouve o Evangelho entra pelo seu ouvido e desce para o seu coração, ele faz uma obra aqui, meu irmão, que gera fé para a salvação. Você se entrega a Jesus. Então, o que aconteceu aqui? Cristo, ele vivifica você quando você ouve a palavra, mas essa vivificação foi comprada por nós lá na cruz do Calvário. Então, por isso, Jesus, ele diz: ide pelo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Então, quando eu ouço o Evangelho pregado, esse Evangelho que entra pelo meu ouvido e desce para o meu coração, faz a obra do convencimento. O Espírito Santo trabalha, eu me rendo a Jesus, essa obra me transforma, eu passo a ser uma nova criatura. Digam glória a Deus. Eu recebo Jesus, acontece uma mudança no meu interior. Então, meu irmão, você não é perdoado quando você diz: Pai, me perdoa. Não, aí você recebe o perdão que já foi conquistado na cruz. Digam glória a Deus. Não é aí que você é arrependido. Tem crente até que pensa o seguinte: eu preciso me arrepender para Deus me perdoar. Não, você já foi perdoado. O arrependimento só manifesta o perdão que já foi comprado na cruz. Há mais de 2000 anos, quando você não tinha condição de decidir, quando eu não tinha decisão de escolher, Jesus já me deu vida. Ele falou: olha, a vida está comprada para o apóstolo Marcos. Se ele me aceitar, essa vida já é dele. E se ele não aceitar, puxa, ele vai perder um potencial, mas é dele. Eu só não tomei posse, eu só joguei fora. A vida abençoada foi comprada, a sua vida abençoada foi comprada. Agora você precisa se apropriar dessa vida. Digam glória a Deus. Quando Jesus fez isso? Lá na cruz. Leia de novo: e vos vivificou juntamente com Ele. Quando que Ele me deu vida? Quando Ele ressuscitou lá na cruz do Calvário. Digam glória a Deus. Digam amém, pessoal. Pode aplaudi-lo com fé. Então, quando eu passei a ter vida? Quando Ele ressuscitou. Por que eu passei a ter vida? Porque quando Ele morreu na cruz, Ele morreu a minha morte. Repita comigo: Jesus morreu a minha morte, mas me deu a sua vida. Digam glória a Deus. João 10:10: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então Ele veio para me dar vida, em troca disso Ele carregou a minha morte. Digam glória a Deus. Lá na cruz, há mais de 2000 anos, Ele comprou a minha vida, é minha. Eu tenho uma vida abençoada, você tem uma vida abençoada, meu irmão. Então nós não tínhamos nem condição de escolher, nós não tínhamos condição de arrependimento. Ele diz: o perdão já está comprado, a vida já está comprada, é de vocês. Vocês só precisam agora me aceitar. Vocês só precisam agora aceitar essa obra. Vocês só precisam agora viver dentro dessa palavra, viver em obediência a essa palavra, viver me servindo, me adorando, porque tudo que diz respeito à vida já pertence a vocês. Digam glória a Deus. Ele nos vivificou. Coloca de novo, Samara, por favor. E vos vivificou juntamente com Ele. Aí diz aqui, pode pôr para a igreja também. Isso. E vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as... Perdoando todas... Não, vocês não estão acreditando. Perdoando todas... Algumas ofensas... Quantas? Você tem certeza disso? É mesmo? Vou fazer uma pergunta para você. Todos os pecados são perdoados? E contra o Espírito Santo?
Então não é todas. É todas ou não é todas? Cri, 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 cri. É todas ou não é todas, irmão? Ele perdoou todas as ofensas, menos contra o pecado do Espírito Santo. A gente canta, não há pecado que eu não perdoe. Mas se ele não perdoa contra o Espírito Santo, quando peca contra o Espírito Santo, a gente não pode cantar essa música, não é verdade? Essa música é uma heresia, não é não? E agora? Deixa eu te ensinar algo, meu irmão, que dificilmente é ensinado, e confesso que até eu ensino pouco sobre isso. Preste atenção. O pecado contra o Espírito Santo jamais será praticado por você. Sabe por quê? Porque você já se rendeu ao Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo, se você ler o texto, não está falando à igreja, está falando àqueles que já estão perdidos. Só peca contra o Espírito Santo aquele que rejeita a presença de Deus, aquele que rejeita o Espírito Santo. Você não rejeitou, você já se entregou a Ele. Então, para você, já foi perdoado todos os pecados. Cante comigo, pode aplaudir, depois você canta, vai lá. Agora canta comigo. Não há pecado que eu não perdoe. Vamos lá. Pois o meu sangue cobre tudo. Diga bem forte agora. Onde abundou. Agora diga mais forte ainda, vai lá. Agora ouça Jesus dizendo para você. Por quê? Aplauda Jesus bem forte. Se você tiver dúvidas sobre isso, aposto que eu fui ensinado totalmente diferente. Eu sei, eu também um dia já ensinei errado. Eu aprendi errado, ensinei errado. Se você tiver dúvida, depois a gente conversa. Eu não posso ficar só nesse pontinho, amém? Deus tem muita coisa para falar para a gente. Mas você jamais vai fazer isso. Digam glória a Deus. Porque você já não rejeitou o Espírito Santo. Ele já te trouxe aqui. Você já é dele. Digam glória a Deus. E Jesus está falando, não é com a igreja. Diga assim, eu sou a igreja de Cristo. Diga assim, eu sou a noiva de Jesus. Pensou que lindo, irmão? Você tem noção do que você é? Diga com ousadia, diga assim, eu sou a noiva de Jesus. Amém, igreja? Mas vamos voltar aqui para o versículo. Agora você vai ler já com entendimento. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Agora diz, olha que coisa linda. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas... Diga comigo, a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. Então nós tínhamos algo que era contra nós, que estava inserido aonde? Nas suas. E quais eram essas ordenanças que nos condenavam? As leis. As 613 leis que nos condenavam. Que o homem era incapaz de cumpri-la. Amém, pessoal? Ah, mas Jesus veio para abolir a lei? Não, ele veio para cumprir. E essa é a bênção. Por quê? Não cai um J em um tio da lei sem que se cumpra. Ele cumpriu tudo, caiu. Digam glória a Deus. Eu hoje tenho que andar o quê? Em obediência à palavra. Hoje eu tenho que andar sobre a obra consumada da cruz. Hoje eu tenho que andar glorificando a Jesus. Porque há uma transformação em mim. Digam glória a Deus.
Lá no livro de Atos, no capítulo 28, no versículo 15, nós temos lá a relação daquilo que Deus proíbe. E Deus não proíbe nada que a lei proibia. Sabe por quê? Porque foi cumprido. E agora, mas apóstolo, eu tenho que viver errado? Não, se você nasceu de novo, você não tem nem cabeça para viver errado. Quem nasceu de novo, ele vai viver para adorar a Deus. Ah, mas tem crente que vive errado, meu irmão, ou das duas uma, ou ele não nasceu de novo, ou ele não conhece a verdade. Por quê? Se eu não conheço a verdade, eu não ando na verdade. Conhecereis a verdade e a verdade? Se eu não conheço a verdade, como que ela vai me libertar? Agora, qual é a verdade? É um monte de discurso com o nome de Jesus no meio? Não, a verdade é o evangelho da graça. João 1,17. Alguém lembra o que está escrito lá? Meu irmão, esse versículo todo crente teria que decorar. Quero aconselhar você a decorar a partir de hoje. Amém? Diga, eu vou decorar isso. Combinado? Segura aí o Colossenses, Samara. Vai lá em João capítulo 1, versículo 17. Meu irmão, decore, ele é pequenininho, tá bom? É bem menor do que o Salmo 119. Vamos lá. Leia comigo, toda a igreja, no 3. 1, 2, 3. Porque a lei foi dada. Então, olha a diferença no texto. A lei foi dada. Amém, pessoal? A graça e a verdade não foi dada. Diga comigo, a graça e a verdade. Bom, se a graça e a verdade vieram por Jesus, é porque a lei que foi dada não era graça nem verdade, que libertava. E por que Deus deu a lei? Para mostrar que o homem era perdido. Se em lugar nenhum está escrito, não adultere, como que você vai saber que adulterar é errado? Então a lei veio para condenar o homem. Conseguiram entender? Quando Deus deu a lei, o que Deus estava querendo? Levar o homem a uma consciência de arrependimento. Por quê? O homem sem Deus é impossível de viver para agradar a Deus. Entenda bem, querido, preste atenção, estou explicando com calma para você receber no teu espírito isso, para que você raciocine e permita entrar dentro do seu coração, porque isso aqui é o fundamento da fé, da nossa fé. Entenda bem, a lei foi dada para trazer condenação, e Deus fez com esse propósito. Se alguém aqui já assistiu aquele filme, Alexandre o Grande, aquele filme relata um período um pouquinho antes de Jesus. Aquele filme relata como era a sociedade quando Jesus chegou. Era uma sociedade desgovernada, imagina antes então desse período, mais desgovernada ainda. Na época de Alexandre o Grande já tinha lei, mas ele não vivia isso, porque eles não tinham ainda sido alcançado aquela região pelo Evangelho. Amém, pessoal? Então o que acontece? Você vai ver que os homens, eles eram desenfreados, era a lei do mais forte. Qual era a lei? Aquele que era mais forte colocava a lei dele. Então era um mundo bagunçado, consegue compreender, pessoal? Sim ou não? Era uma bagunça geral. Por quê? Porque o homem não sabia o que era erro, sem ter uma lei dizendo que era erro. Aí quando Deus deu a lei por meio de Moisés, não matarás, e o homem não conseguia não matar, matava. Quando ele matava, ele dizia, sou pecador. O que estava dizendo? Sou pecador. Só quando eu reconheço que sou pecador, eu busco um Salvador. Conseguiram compreender? Então a lei foi dada para fazer isso. Deus é lindo, é ou não é verdade, irmão? Deus é lindo ou não é, pessoal? Então, diga comigo, a lei foi dada por Moisés. Diga assim, a graça e a verdade, ela não foi dada. Diga, ela veio. Amém, pessoal? Então a graça e a verdade vieram por quem? Por quem, igreja? Alô, a graça e a verdade vieram por quem? Jesus? Jesus Cristo, nem por Jesus não foi. Mas não é o mesmo? Não, Jesus é uma coisa, Jesus Cristo é outra coisa. Amém, pessoal? Jesus, ele veio para os judeus. Jesus Cristo veio para a igreja. Digam glória a Deus. É o mesmo, mas Jesus Cristo é depois da cruz, e Jesus de Nazaré é antes da cruz. Conseguiram compreender? A graça e a verdade veio por meio de Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi depois da cruz. Cristo é ungido, escolhido. Digam glória a Deus. Jesus de Nazaré é o homem.
Entenderam, sim ou não? Apóstolo, não entendi isso agora. Fica firme, que você, num culto só você não consegue se formar. Amém? É a mesma coisa você ir na primeira aula de direito e querer advogar. Não vai conseguir. Você tem que ficar firme, conhecendo. Eu não entendi isso hoje. Guarda essa pecinha aí, desse quebra-cabeça. Amanhã você vai receber outra pecinha, você vai encaixar, vai recebendo, daqui a pouco você vê um quadro bonito, o quadro da redenção, você vai, agora eu estou entendendo aquilo lá. Digam glória a Deus. Amém, queridos? Então, entenda isso, querido. Jesus, ele veio para nos trazer a graça e a verdade. Vamos decorar esse versículo aqui? Então está dada a missão. A partir de hoje você decora. Amém, pessoal? Toda vez que você for ler a Bíblia, você vai falar Jesus Cristo. Bom, aqui é para mim. Amém? Jesus de Nazaré, aqui é para o judeu. Eu não sou judeu. Amém? Daqui a pouco nós vamos ver, se der tempo, que o judeu é aquele do Espírito e não aquele que nasceu lá. Por quê? Porque a cruz, ela fez essa obra, que depois da cruz não há, em Jesus Cristo, não há homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea. Em Cristo, todo mundo é um. Digam glória a Deus. Todo mundo é o quê? A noiva de Jesus. A igreja de Jesus Cristo. Amém, pessoal? Vamos continuar. Havendo, agora lá em Colossenses, volta lá, Samara. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de maneira alguma nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz. Digam glória a Deus. Agora olha só que coisa linda. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Digam glória a Deus. Vamos ler isso comigo para ficar gravado? Pode aplaudir Jesus, bem forte. Leia comigo para ficar gravado. Toda a igreja, vamos lá. 1, 2, 3 e... Digam glória a Deus. Aplauda Jesus mais uma vez. Para você que não entende o que está escrito aqui, o que aconteceu aqui? Aqui, meu irmão, é o período onde Jesus ficou morto aqui na terra. Aqui está narrando, por falta de tempo, não dá para eu entrar em detalhe, mas eu vou te dar uma ideia do que aconteceu aqui. Aqui foi da morte de Jesus à ressurreição de Jesus. Quando Jesus morre, entenda bem, ele só morreu fisicamente, porque primeiro ele morreu espiritualmente. Diga assim comigo, sem morte espiritual, não tem morte física. Grave isso de novo, vou repetir, sem morte espiritual, não tem morte física. Pode dizer, vamos lá. Vou explicar melhor. O homem não foi criado para viver eternamente? Quando é que ele passou a morrer? Quando ele, no dia que comer, certamente. Mas o Adão, quando comeu, caiu duro ali, morto. O que morreu? O espírito. Primeiro ele morreu espiritualmente, depois ele morreu fisicamente. Entende, pessoal? Então agora pensa em Jesus. Jesus tinha pecado? Não, diga comigo, Jesus não tinha pecado. Então ele jamais poderia morrer. Ele não tinha pecado. A única coisa que mata o corpo humano é o pecado. Não é verdade? O salário do pecado é no dia que comer certamente. Jesus não comeu nada, Jesus não pecou, e como que ele morreu? É aqui que está a bênção. Lá em 1 Coríntios, eu acho que é 5:21, depois a equipe confirma comigo, diz assim, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justos de Deus. Eu vou falar de novo. Aquele que não conheceu o pecado. Quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Agora presta atenção. Deus o fez, diga comigo, pecado por nós. Olha que coisa linda. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justo de Deus. A equipe colocou aqui, olha lá, 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então pensa aqui numa coisa. Quando Jesus está lá na cruz, meu irmão,
que Deus faz? Deus pega o pecado da humanidade, eu estou parafraseando para você entender. Deus pega o pecado da humanidade e coloca em Jesus. Naquele momento, Jesus passou a ser o pecado. Deus o fez. Deus não o fez pecador. Deus o fez. Pecador é aquele que pratica, é responsável pelo ato. Mas Deus o fez. Jesus se transformou no próprio pecado. O que é o pecado? A essência, a raiz, é o que produz tudo aquilo que nós chamamos de pecados. Amém, pessoal? Quando Jesus pega a natureza da humanidade sobre ele, Deus o faz pecado por nós. Agora, por quê? Aqui acontece o que a Bíblia, aqui acontece a obra da substituição. Ele me substituiu, ele se fez pecado por mim, para que eu fosse feito justiça, justo de Deus. Eu fui feito justo de Deus, quem mais? Quem mais? Você é justo de Deus? Sim. Deixa eu te contar uma bênção. A oração do justo é poderosa. A oração do justo é poderosa. Entenda bem. Você não é justo porque derramou um óleo na tua cabeça. Você não é justo porque fez um jejum de Daniel. Você não é justo porque foi para o monte. Você é justo porque Deus te fez justo. Pela obra da cruz, você se tornou justo. Digam glória a Deus. É isso que nós podemos entender. Agora entenda, meu irmão. Quando Jesus, ele pega o pecado, meu irmão, aconteceu a coisa mais horrível que poderia ter acontecido na história da humanidade. O pior não foi Jesus ser chicoteado. Nós, quando assistimos aquele filme de Mel Gibson, Jesus sendo chicoteado, a gente fica triste, é ou não é verdade? A gente chora, a gente fica indignado. Meu irmão, aquilo ali ainda não foi a dor maior. Você vai ver Jesus apanhando sem abrir a boca. Jesus é torturado, eles puxam o braço de Jesus, colocam ele na cruz, meu irmão, de uma forma tão cruel, e Jesus não abre a boca. Agora teve uma dor que ele abriu. Foi quando ele pegou o pecado da humanidade. O pecado não tem como ficar perto da santidade, a santidade perto do pecado. Deus é santo. Nesse momento Deus virou as costas. E Jesus grita, por causa da pior dor. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O filho nunca tinha se afastado do Pai. Nem quando ele deixou o céu, ele se afastou da presença de Deus. Aí que eu digo, meu irmão, como que alguém hoje que é filho de Deus consegue viver afastado da comunhão? Biblicamente falando, não entra isso na minha cabeça. Não entra. Ele pode até dar um deslize, que nem o filho pródigo, mas ele levanta e volta. Eu preciso do meu pai. Consegue entender? Eu não quero os bens do meu pai. Eu já percebi que os bens não valem nada. O que eu tinha de mais precioso era a presença dele. Eu achava que era aquilo que ele podia me dar, mas agora eu entendi que aquilo que ele podia me dar é lixo perto daquilo que ele é. E quando Jesus grita: Deus meu, por que me desamparaste? O Pai se afastou dele por causa de nós. Não é para você se sentir culpado, é para você glorificar a Deus e se sentir amado. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo fez isso com consciência, sabendo o que estava fazendo. Ele escolheu fazer isso, e ele fez isso por amor. Ele não fez isso por outra coisa, ele fez isso por amor. Porque eu e você não tivemos a escolha que Adão teve. Portanto, nós não poderíamos ser condenados por uma escolha que nós não fizemos. Por isso ele veio, pagou o preço e agora nos dá também o direito de escolha. Quem não escolhe Jesus, está escolhendo a árvore do conhecimento do bem e do mal.
Quantos acham que sabe demais? Não, eu conheço a Bíblia. Não, eu sei a Bíblia. Não, isso aí não é assim, não. Ah, isso aí não é não. Ah, não precisa estar na igreja para conhecer Jesus. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. Acho que conhece tudo. Está fazendo a escolha dele. E o salário do pecado é a morte. Vão estar eternamente afastados do Pai. É isso que nós precisamos entender, meu irmão. Jesus nos amou de uma maneira sem explicação. E Ele não te pede nada. Ele só quer que você sirva a Ele, porque Ele sabe que no serviço está a manutenção da sua vida abençoada. Você servir a Deus é a garantia de viver na bênção. Ele não pede para que nós venhamos adorá-lo e servi-lo, porque ele é vaidoso e quer ser agradado. Não, ele pede porque ele sabe que é nessa posição que as bênçãos alcançam. É como o pai que fala para o filho: estuda, meu filho, para você ter uma melhor posição numa concorrência de emprego. O pai sabe o que está falando. O pai está dando um conselho porque sabe: olha, diante disso aqui você vai ser beneficiado. Quando Deus diz: adora, me sirva, renuncie-se a si mesmo, faça isso, Ele não está pedindo algo por benefício dele, nem porque ele é vaidoso. Quando ele pede isso, ele está dizendo: você vai ser o beneficiado. Eu sou Deus. Comigo ou semigo, Ele é Deus. Amém, pessoal? Ele continua sendo Deus. É isso. Vamos voltar lá para Colossenses. Então aqui diz: despojando os principados e potestade. Diga comigo: despojando os principados e potestade, o expôs publicamente ao desprezo. Voltando na minha explicação, esse período é o período que, quando Jesus ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? É que ele está com a natureza do pecado. Ali, Jesus entrega o seu espírito e morre. Mas o que ele está fazendo durante os 3 dias que ele estava sepultado? Ou durante os dias que ele estava sepultado? Porque há muita disputa em dizer que era 2 dias, 3 dias, era isso, era na quinta, na sexta, não interessa. Eu quero saber da obra redentora. Os estudiosos ficam brigando por isso e eu quero saber do milagre. Amém, pessoal? Da bênção da redenção. Então, o que aconteceu nesse período? Nesse período, irmão, como eu disse para você, Jesus jamais morreria, porque a morte é consequência do pecado. Ele só morreu porque ele pegou o nosso pecado. Nesse período, ele vai ao inferno. E nesse momento que ele está sepultado aqui, o seu espírito, ele estava em espírito, desfazendo o poder que Satanás tinha, desfazendo toda a autoridade que Satanás tinha, que foi entregue para ele através de Adão. Lucas capítulo 4. E quando a obra está feita, o Espírito Santo desce e ressuscita Jesus. A palavra de Deus diz que quando ele ressuscitou, levou cativo o cativeiro. Digam glória a Deus. Diga comigo: quando Jesus ressuscitou, levou cativo, preso o cativeiro. Irmão, que coisa linda. Quando ele ressuscita, ele prende aquilo que prendia a humanidade. Aquilo que prendia a humanidade não pode mais prender a humanidade. Mas tem muita gente presa, apóstolo. Eles estão mortos, eles não sabem. O povo é destruído porque falta conhecimento. Por isso a igreja tem que ser de ensino. Não é igreja iludida com emoções, nada, nem motivação. Tem que ser entendimento da palavra. Por quê, meu irmão? Isso é de suma importância, é crucial para a sua vida espiritual.
Jesus, meu irmão, ressuscita. Só que a palavra de Deus diz que ele expõe ao desprezo, expôs publicamente ao desprezo. O mundo espiritual viu o diabo se prostrando diante de Jesus. Estou parafraseando para você entender. Amém? Essa linguagem de Paulo era entendido para o povo da época e às vezes desconhecido para nós, porque nós estamos em uma outra cultura. Mas a cultura daquela época era muito claro o que Paulo estava dizendo. E eu vou dizer rapidinho para você. Um rei quando lutava com outro, quando o rei que era derrotado, ele era exposto, como diz aí, publicamente ao desprezo. O rei derrotado era amarrado atrás de uma carruagem e arrastado pela sua cidade, não a cidade do rei vencedor, na sua cidade. Então entenda, preste atenção. E aquele rei que era derrotado, ele ia gritando para o seu povo ouvir: fui derrotado, fui derrotado. Isso é expor publicamente. A nossa cultura não entende, porque isso não faz parte da nossa cultura. Mas quando você entende a cultura da época, você entende o que Paulo está dizendo aqui muito claramente. É como se Paulo estivesse dizendo assim: Jesus pegou Satanás e desfilou com ele atrás da carruagem, e ele gritando para o seu povo, os seus demônios ouvirem: fui derrotado, fui derrotado, fui derrotado, fui derrotado. Expôs publicamente, diga comigo, e deles, diga, e deles, de quem? Do diabo e dos seus anjos. Diga um glória a Deus. Fez o quê? Leia. Triunfou em si mesmo. Triunfar é triunfar. Jesus já venceu o diabo, já venceu Satanás, já venceu todos os demônios, e você que é um com Jesus, você que é corpo de Jesus, venceu também. É isso que você tem que entender. Efésios 6, 2, do 1 e 2. Efésios 6. Vamos fundamentar mais isso. Olha como era a nossa vida antes de Jesus. Vós, filhos. Não, desculpa. Efésios 2. Você está no 2 aí, querida? 2. Agora você mudou também. Pegadinha nessa Mara. Vamos lá. E vos vivificou, estando vós morto em ofensas e pecados. Versículo 2. Em que noutro tempo andaste, nós estávamos mortos e fomos vivificados. No outro tempo andaste segundo curso deste mundo. Diga assim: no outro tempo eu andava segundo o curso desse mundo. Agora analisa, você mudou a forma de guiar a sua vida? Ou você ainda guia a sua vida como mundano? Se você ainda não fez essa mudança, você tem que fazer, meu. Porque a obra da cruz faz sentido e se manifesta quando você toma ação e está predisposto a viver o que a Bíblia diz. Se você é crente em Jesus Cristo, você tem que fazer isso. Eu não fiz ainda, apóstolo, eu nem sabia disso, está sabendo. Peça a Deus, Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero mais viver como eu vivia antigamente, segundo o curso desse mundo, segundo a maneira desse mundo. Então, como o mundano vive? Guiado pelos sentimentos, emoções, pelos achômetros, pela ira, pela raiva, pela fofoca, pela mentira. Não, eu sou guiado pelo Espírito. Guiado pelo Espírito é guiado pelo Espírito, é guiado pela palavra. Está na palavra? Amém. Não está? Mas o fulano diz. Não, o que o fulano diz pode fazer sentido religiosamente, mas biblicamente não. Amém, pessoal? Então, que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Ele não governa mais a nossa vida, nós nascemos de novo. Digam glória a Deus. E aí diz mais: do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Diga assim: não sou eu esse aí. Amém, pessoal?
Então a gente não anda mais segundo o curso deste mundo, segundo o espírito que opera no filho da desobediência. O versículo seguinte: entre os quais todos nós também antes andávamos, agora não mais, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da... Continua agora, diga assim: eu não faço a vontade da carne e nem dos meus pensamentos. Diga assim: eu faço a vontade de Deus, dos pensamentos de Cristo. Você entendeu, irmão? Essa era a nossa condição, mas Ele nos vivificou. Agora que estamos vivos, temos que tomar atitudes. Agora eu tenho que andar pelo Espírito, agora eu tenho que andar segundo a vontade de Deus, não segundo a vontade da minha carne. A minha carne vai querer algo, mas Deus está falando: não, faça isso. Deus, eu quero fazer a sua vontade. Está difícil, Senhor, minha carne está pendendo muito para isso, mas me ajuda, eu quero viver a sua palavra. O Espírito Santo vai te dar graça. Por quê? Porque é a obra dele em nós, é a vontade dele em nós. Não tente com a sua força: eu vou fazer uma oração para conseguir, eu vou fazer... Não, irmão, você está tentando lutar com as suas armas. A oração é um meio de diálogo, é um meio de comunhão, mas não é o ato de você orar que te torna vencedor. Não, você é vencedor em Cristo e por isso ora, porque você tem comunhão com Cristo. Consegue entender a diferença, sim ou não? Antigamente você orava para conseguir, hoje você ora porque conseguiu. Antigamente você orava, antigamente que eu estou dizendo é a velha aliança. Na velha aliança você orava para ser vitorioso. Na nova aliança nós somos vitoriosos, por isso oramos para ter comunhão com aquele que nos tornou vencedor. Diga glória a Deus. Amém, pessoal? Em Cristo Jesus somos mais do que vencedor. Eu já sou mais do que vencedor. Por isso, Pai, eu te louvo, eu te adoro, eu te exalto. Conseguiu entender a diferença? Sim ou não? Então agora nós temos que andar assim, e não mais segundo a vontade da carne, segundo os desejos da carne e segundo os pensamentos. Não, agora é os pensamentos de Cristo. Como Cristo pensa? O que Cristo fala? O que a palavra de Deus está dizendo? É sobre isso que eu quero viver agora. É nessa visão que eu quero viver. E aí diz mais: e éramos por natureza filhos... Diga comigo: éramos por natureza. Percebe? Não é por ações, por natureza. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas agora não somos mais. Digam glória a Deus. Digam amém, pessoal. Só para fundamentar agora a incircuncisão da carne, vamos lá para Romanos 2, versículo 28 e 29. Deus já falou conosco, eu só estou dando mais fundamento para você sair daqui firmado nessa fé. Amém? Romanos 2, 28 e 29. Olha lá, que eu falei para vocês. Posso contar com a ajuda de vocês? Leiam lá, por favor. 1, 2, 3. É lindo, não é? Eu não sei se você consegue entender isso. Eu não sei se você consegue ver o quão importante é. E aí eu vou fazer uma observação. Quem já conhece o evangelho correto, talvez não tenha essa condição. Por quê? Você já conheceu o correto. Mas quem viveu errado, crendo em religiosidade, está se alegrando tanto de descobrir essa verdade, irmão, porque ele sabe o quanto ele acreditou de coisas erradas. É mais ou menos assim. Às vezes o filho nunca vai saber ou dar valor naquilo que o pai dá. Por quê? Talvez a vida do filho é tão boa que ele não sabe a diferença entre ter ou não ter. Conseguiu entender? Mas aquele que não tem, valoriza poucas coisas. E às vezes o filho que tem tanto, fala: por que isso aqui é tão valioso? Ele não vai saber mesmo. E não é um problema dele. É porque ele foi criado em um outro contexto. Amém, gente? Então vamos lá de novo. Mas, esse é o 28, né? É o 28, por favor. Olha lá, eu vou ler com você. Porque não é judeu o que o é exteriormente. Então,
Paulo está dizendo, olha quem está falando, Paulo. Amém? Quem era Paulo? Era alguém que tinha propriedade para falar sobre isso. Mas ainda, além de tudo, ele está falando pelo Espírito Santo de Deus. Mais propriedade ainda. Então Paulo está dizendo, porque não é judeu, porque o povo acha que porque Jesus nasceu lá, o judeu é diferente. Eles são por uma questão de honra, mas na nova aliança, essa honra tem que alcançar nós que somos gentios. Alguém pode dar glória a Deus? Já viu o povo dizer assim, todo judeu é rico? Quem já viu falar isso? Quem já viu falar? O exemplo disso é o Silvio Santos, não é verdade? Um judeu prosperou, arrebentou, e é verdade, meu irmão. Agora, por quê? Porque eles creem, irmão. Eu tenho várias orações, eu tenho várias biografias do Silvio Santos, eu tenho várias orações dele na biografia, ele falando, assim como o Senhor foi com Moisés, seja comigo. Moisés abriu o mar vermelho, eu vou abrir certas situações, então ele cria naquilo. Amém, pessoal? Consegue entender? Agora, qual é a bênção? Por que não é judeu o que o é exteriormente? Então, hoje eu não tenho que colocar aqui esqueci o nome daquilo, eu não tenho que ter vestes de judeu, eu não tenho que botar a arca da aliança aqui, eu não tenho que botar o candelabro aqui. Por quê, meu irmão? Porque tudo aquilo tem um significado importante? Tem, mas na nova aliança, tudo aquilo representa a mim. Digam glória a Deus. Representa o Espírito Santo, não vou entrar em detalhe agora, mas não é judeu o que é exteriormente. Jesus mandou levar o evangelho e não judaizar o mundo. Eu tenho que crer no evangelho. Digam glória a Deus. Porque não é judeu o que é exteriormente. Por que eu estou falando isso? Para explicar que nós estávamos desaliançados na incircuncisão. Amém, gente? Que era uma aliança feita pelos judeus. E só os judeus eram aliançados. Porque eles eram o povo escolhido. Amém, gente? Porque não é judeu o que o é exteriormente. E nem é circuncisão a que o é exteriormente. Agora olha só, na carne, versículo seguinte, mas é judeu o que é no interior. Então quer dizer que no interior, você que nasceu de novo, você passou a ser escolhido. Digam glória a Deus. Ficou entendido isso, irmão? Mas é judeu o que é no interior. É circuncisão a que é do coração. Digam glória a Deus. Eu tenho a circuncisão no coração. Quem nasceu de novo aqui? Você tem a circuncisão no coração. O que é circuncisão no coração? Diga comigo, aliança. Então o mundo espiritual, muito claro, irmão. Quando o diabo olha para vocês, ele vê uma aliança. Aquele ali é casado com Jesus. Aquele ali é de Jesus, eu não posso tocar nele não. Casado sentido figurado. Amém, pessoal? Você tem uma aliança. Digam glória a Deus. E essa aliança, meu irmão, é no coração. Do judeu era na carne. O judeu, o menino com 8 dias, ele faz a circuncisão da carne, que é como a operação no órgão genital masculino, que é como se fosse a operação de fimose. Aquela marca mostra que aquele garoto, ele é judeu. Por quê? É a circuncisão que Deus falou para Abraão fazer. Amém, gente? E por que no órgão sexual masculino? Porque é por onde passa a vida, por onde passa a geração. Então Deus estava falando assim, eu serei contigo e com toda a sua geração. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Agora pega essa promessa. As bênçãos de Abraão chegou ao gentil. Digam glória a Deus. Judeu é aquele que é no interior. Circuncidado é aquele que é no coração. Deus está dizendo assim, eu serei contigo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti será bendita todas as famílias da terra. Amém, pessoal? É isso que você tem que entender. As bênçãos de Abraão chegou a gentil. Você é abençoado. É isso que você tem que se posicionar, irmão. É nessa visão. Tomar posse de quem você é em Jesus. Quando você entende isso, o diabo cai por terra, ele não pode mais. Quantos crentes estão para baixo, desanimados, então, pastor, eu não sei o que está acontecendo comigo. Não, meu irmão, você pode passar por um momento difícil, mas você é um escolhido do Senhor. Ah, mas o diabo foi derrotado, irmão. Esse contexto tem que estar dentro de você. O diabo não tem poder sobre a minha vida, porque Jesus triunfou dele na cruz. Digam glória a Deus.
Ah, mas irmão, tem algum pecado que você não confessou. Aí vem essas igrejas, que esse monte de coisa. Irmão, tem algum pecado, hein? Tem alguma coisa escondida aí. Eu não preciso confessar pecado, meu irmão. Eu fui perdoado na cruz. Imagina se eu for confessar todo pecado que eu fiz, vai ficar algum para trás. Eu não vou lembrar, irmão. Tem pecado que eu nem sei que eu cometi. Estão me compreendendo, sim ou não? Mas não é pelo aquilo que eu faço, é por aquilo que eu sou, meu irmão. Nós éramos filhos por natureza e não por obras, filhos da ira por natureza. Eu nasci sendo do diabo. Tem gente que fala assim: você crê na predestinação? Creio. Todos nós estávamos predestinados ao inferno. Em Jesus todos nós estamos predestinados ao céu. Quem está em Jesus? Você está predestinado ao céu. Amém, pessoal? Pode crer, meu irmão. Eu não estou falando da boca para fora. Não estou me aventurando. Eu sei o que eu estou dizendo. Porque eu sou bom? Não, porque eu estou vendo a palavra de Deus. Eu estou lendo. É 30 anos estudando isso. É 30 anos falando com Deus. Deus, eu não quero ser enganado. Porque, meu irmão, antes de vocês quererem estar no céu, eu quero estar. Você pode ter certeza disso. Antes de vocês quererem entrar lá, eu quero também estar. Então, para eu estar lá, eu preciso ensinar você também. Digam glória a Deus. É isso que você precisa entender, meu irmão. Eu não estou apontando o caminho. Eu estou dizendo, eu estou indo com você pelo caminho. Eu estou te acompanhando, eu estou junto com você. Nós estamos indo junto para lá. Digam glória a Deus. Aliás, vou corrigir isso. Não estamos indo não, nós já está lá. Estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. É essa a visão, meu irmão. Vamos lá para a gente encerrar. Mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. É louvor para Ele, é a obra dele, foi Ele que fez. Digam glória a Deus. Digam amém, pessoal. Vamos lá, Efésios 2, 4 e 5. Nós lemos 1 e 2, agora vamos ler 4 e 5, e depois daqui nós vamos louvar, adorar a Deus em Cristo Jesus. Vamos lá, olha o que diz lá. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, diga comigo, que é riquíssimo em misericórdia, olha lá o que diz, pelo seu muito amor que nos, diga, pelo muito amor que nos amou. Quando que Ele te amou? Quando você virou bom mocinho, se arrependeu, foi para a igreja? Quando você estava morto no seu delito e pecado? Quando você estava lá na imundícia da vida, que talvez tem pessoas aqui que viveu uma vida terrível, Jesus olhou e falou assim: eu te amo, mas eu estou assim. Ué, e daí? Meu amor não é o seu. Eu te amo. Digam glória a Deus. Amém? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, versículo seguinte, até o 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Diga comigo, pela graça sois salvos. Continua o outro, por favor. E nos ressuscitou. Nós estávamos mortos, mas nos ressuscitou juntamente com Ele. Diga comigo, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? É obra de Jesus Cristo. Jesus Cristo é para a noiva, é para a igreja. Amém, pessoal? Então Ele nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando Jesus lá na cruz ressuscitou, meu irmão, Ele ressuscitou todos aqueles que fazem parte da cruz até o fim de todas as coisas. Agora eu preciso receber isso. Eu preciso aceitar isso. Você aceitou. Então você precisa entender que você ressuscitou. Você não está mais morto no seu delito e pecado. Agora você é nova criatura. Digam glória a Deus. E aí Ele nos fez assentar nos lugares. Agora eu vou te perguntar, o diabo chega lá? Então aquela história de quebra de maldição não é verídica. Como que um crente pode ser atacado pelo diabo estando nos lugares celestiais? Você acha que o diabo tem acesso à presença de Deus? Eu sei, o crente que não conhece a Bíblia, ele foi na presença de Deus lá na época de Jó, antes da cruz, quando o diabo era Senhor. Nós lemos que ele foi destronado, nós lemos que ele foi derrotado, nós lemos que Jesus triunfou dele e expôs ele ao desprezo. Triunfou é vencer,
está vencido. Digam glória a Deus. Ele não tem mais poder. Digam amém. O diabo pode ter acesso a você, irmão? Só pode pela sua ignorância, só pode pela sua falta de posicionamento. Mas enquanto você assumir a sua posição, o diabo não tem poder com você. Ah, apóstolo, mas tem alguma coisa aí na minha vida. Não, meu irmão, viva a palavra. Viva na palavra. Você está abençoado em Cristo Jesus, assentado nos lugares celestiais. Você está numa outra atmosfera, você está numa realidade muito além dessa aqui, você está numa outra perspectiva de vida. O diabo não tem acesso a você. Então não cai nessa historinha, irmão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquele outro. Irmão, não, eu já sou abençoado. Tudo que eu faço é porque eu adoro a Deus. Eu dizimo porque sou abençoado, eu louvo porque eu sou abençoado, eu oro porque eu sou abençoado. Tudo que eu faço para Deus é porque Ele me salvou, me abençoou, e tudo que eu faço é um espírito de gratidão, um coração de gratidão, e não para conquistar alguma coisa. Eu já sou abençoado em Cristo Jesus, pela graça eu fui salvo. Aplauda o Senhor Jesus bem forte.